Olá, estamos aqui novamente, eu, Valéria Neves e você, no canal Lugar de Gente Negra, onde estamos para reflexão. Foi solicitado no canal que abordasse um tema que eu considerei prioritário dentre todos os outros que também foram sugeridos. E o tema é sobre a questão do preconceito contra crianças negras. E quem me pediu que esse tema fosse abordado fez uma consideração muito importante. Acho tudo isso muito triste. Imagine se um adulto considera essa situação muito triste, avalie a dor, o drama que vive as crianças que sofrem essa situação. Avalie o sentimento de tristeza, de desalento que passam as crianças vitimadas pela discriminação e pelo preconceito. Preconceito seria, então, um conceito prévio, né? Se estabelece que crianças negras são mal educadas, crianças negras terão mau comportamento, crianças negras não são inteligentes, crianças negras são feias, crianças negras não evoluirão, crianças negras são sementes do mal. Sementes do mal. Imagine a dor de ouvir isso, a dor de perceber-se como o mal pequeno. Imagine a dor de ouvir e de se sentir assim. A discriminação seria simplesmente discriminar, estabelecer diferença, né? Então teríamos um indivíduo que, por ser diferente dos demais, ele está ali distinto. Até aí seria uma coisa simples, natural. Isso não faz mal a ninguém. Sim, o problema se estabelece quando a discriminação vem acompanhada de ações adversas. Palavras, gestos, situações de discriminação, de segregação. E essas ações adversas causam danos muito graves a uma criança. Podem gerar vergonha, sentimento de inferioridade. Isso é terrível. E com a tristeza que esse sentimento carrega, as crianças negras acabam às vezes por desenvolver baixa estima. E com baixa estima fica muito difícil para o indivíduo se amar, amar a si próprio, reconhecer em si bons valores. A tendência então na criança negra com baixa estima é desenvolver exatamente isso. Ter que negar a si mesma, negar sua identidade, seus valores, seus costumes, as tradições em que às vezes ela é inserida num grupo familiar, e quando está num ambiente plural, a criança ter que omitir, porque ela percebe que ela está sendo relegada a um segundo plano, que ela está sendo deixada de lado por conta das características dela. Isso é uma dor sem tamanho. Uma dor muito grande, que muitas vezes leva crianças a desajustes emocionais sérios, muito sérios, danosos. Crianças às vezes chegam até mesmo ao suicídio por conta dessas situações. Bem, alguém deve ter perguntando, tudo bem, isso é um problema sério, acontece mesmo, eu já ouvi falar a respeito e tal, é uma coisa chata, né? E aí o que fazer a respeito? Cabe a quem fazer o quê? Quem pode modificar isso? A quem cabe a responsabilidade sobre isso? Essa é uma questão muito importante. Quem é responsável? Toda sociedade tem um projeto, toda sociedade se comporta em função dos seus valores, em função do que projeta para o seu futuro. A sociedade brasileira é uma sociedade plural. É uma sociedade onde a população negra compõe muito mais do que 50% de toda a população do país. Então, é inaceitável que a sociedade brasileira não se mova no sentido dos jovens, das crianças negras dessa população. Então, é importante que pais, professores, agentes de saúde, em qualquer circunstância, qualquer profissional de saúde, agentes de justiça, policiais, cidadãos comuns, todos ajam para que essa situação se reverta, para que ela pare de acontecer, para que pare de existir vítimas tão jovens, tão pequenos, de algo tão danoso quanto o racismo. Bem, então o que eu posso fazer? Bom, quem?
pais de crianças negras, sejam negros ou não negros, porque temos os casos de pessoas que adotam crianças e as crianças são negras, e os pais são não negros. Como conviver com essa situação? Porque os atos discriminatórios, eles vão acontecer. Não temos como impedir de todo que eles aconteçam. Não temos como colocar as crianças negras numa redoma, mas podemos interferir, podemos agir para minimizar essas questões. De que forma? As famílias têm um papel preponderante: desenvolver a autoestima da criança negra. Isso é importantíssimo. Fazer com que a criança negra perceba-se bela, identifique em si, nas suas características, nos seus traços, nos seus costumes, nos seus hábitos, valores bons, valores positivos. Adjetivos positivos têm que ser sempre atribuídos às crianças negras pelos seus mais próximos, porque já chegam as coisas desagradáveis que elas terão que ouvir nas ruas de quem as discrimina, né? Então, que os mais próximos passem para elas a autoestima. Apesar do Brasil já ter evoluído muito e nas estatísticas internacionais ter reduzido muito a mortalidade infantil por conta de adventos científicos importantes, é um fato, né? Vacinas, tratamentos, enfim, os índices são positivos até um certo ponto, mas infelizmente esses valores não são absolutos no que tange às crianças negras. A desigualdade social atinge as crianças negras mesmo antes do nascimento, porque elas nascem, em geral, de mulheres negras, né? Ou de famílias onde hajam pessoas negras, e as mulheres negras, estando na base da pirâmide social, sua prole está na subbase. Porque se essas mulheres já recebem uma má assistência social, econômica e de saúde, se as situações obstétricas gravíssimas porque elas passam, vitimam as mulheres e vitimam seus filhos, certamente essas crianças já estão sendo mal assistidas desde antes mesmo do seu nascimento. E no transcurso do nascimento, muitas dessas crianças já são vitimadas por uma assistência obstétrica mal conduzida. E isso é gravíssimo, porque as lesões resultarão em indivíduos com algumas incapacidades. E são as mais diversas reações que vão tendo, e as crianças vão sendo atingidas por isso. O colorismo, onde você tem às vezes famílias com diversos tons de cor, pessoas mais claras e as crianças mais escuras, vão sendo distanciadas, vão sofrendo, e elas percebem que elas são distanciadas por isso, porque a sua cor é mais acentuada do que de outros. Uma criança mais clara é mais amada do que ela, porque ela tem a cor mais escura. Não se iludam, as crianças percebem. Criança é um ser capaz. Possibilitar que as crianças negras tenham acesso a todos os espaços, para que elas não se sintam de verdade sem o mérito, sem o merecimento a tudo que qualquer outra criança tem. Né? Independente das questões econômicas, existem crianças negras que não são necessariamente tão desvalidas financeiramente, mas se não houver esse comportamento de conduzir essas crianças ao entendimento de que elas são iguais, de que elas têm todos os direitos como todos, como qualquer um, elas ainda assim desenvolverão baixa estima. É importante que as famílias estejam atentas a toda e qualquer modificação de comportamento das crianças, porque às vezes essas ações nefastas se dão em crianças muito pequenas, em fase escolar ainda, onde as crianças ainda não se comunicam muito bem, mas elas modificam o seu comportamento. Então é importante ter atenção para com as condutas que as crianças começam a ter, para a gente poder ter uma atitude. É importante ter uma atitude, não basta simplesmente observar e nada fazer. É necessário que se tomem atitudes. Os educadores, aqueles que lidam com as crianças em espaços públicos, enfim, é importante que, na medida que observem ações desse tipo, tomem uma atitude. O fato de que a criança que está sendo vitimada por uma atitude racista não seja seu parente, não tira de você a responsabilidade do que está assistindo. Olhe e tome uma atitude. Ao perceber, faça algo para impedir. Não se distancie, não negue a uma criança, independente de não ser
sua familiar o direito a uma atenção. Tome uma atitude, faça a sua parte. Cobrar das escolas que o ensino da história de África seja devidamente desenvolvido é papel fundamental de pais, de crianças negras e não negras, porque a sociedade brasileira precisa melhorar, precisa evoluir, precisa sair do atraso do racismo. O racismo é atraso. O racismo impede que as pessoas tenham segurança, que as pessoas tenham alegria, que as pessoas tenham paz. A violência que o racismo estabeleceu na sociedade brasileira é muito grave. E só se reverterá através da educação, através da atenção igualitária. Crianças nascem crianças, elas não nascem racistas. Elas ficam racistas, as que ficam porque elas recebem influência dos adultos com quem convivem, da mídia, porque a mídia é racista. A mídia não permite que as crianças negras se identifiquem. As crianças negras que ligam a TV, que ligam os programas dos mais variados tipos, elas não se identificam lá. Não há um herói negro, não há um personagem negro positivo. Os personagens que aparecem nas TVs são personagens associados a questões negativas, sejam as drogas, seja algum tipo de violência, seja a marginalidade de alguma maneira, enfim, não são imagens que possam projetar numa criança um sentimento positivo quanto a si própria. Crianças não negras precisam ser estimuladas, orientadas a reconhecer no seu parceiro, no seu coleguinha, às vezes no seu parente de pele mais escura, um igual, uma criança como ela também é. Então, são vários os fatores. As responsabilidades quanto a essa questão está em todos. Todas as pessoas são responsáveis. Os pais das crianças negras, os professores, os educadores, os legisladores, os policiais. Meu Deus, quantas crianças negras talentosas, quantos seres humanos infantis extremamente capazes são impedidos de evoluir pelo racismo, são eliminados do mundo, são mortos por conta do racismo. Isso precisa ter um fim. O Brasil merece ser feliz. E só será o dia que a igualdade se fizer, o dia que todas as crianças forem vistas como são, crianças, para que possam se desenvolver e produzirem bem-estar para a sociedade como um todo, e não pânico. Não merecemos viver em pânico. Os pais, tios, madrinhas, amigos de crianças negras não merecem viver em pânico, no medo de saberem que suas crianças vão sofrer a discriminação, a segregação, a agressão pelo fato de terem mais melanina, terem cabelos crespos, terem traços definidos quanto à sua negritude. Isso tem que ter um fim. E esse fim pode começar em você. Você pode fazer a diferença. Você pode começar em você, ao seu redor, na legislação, na hora do seu voto. Vá buscar aqueles que se interessam verdadeiramente pelo futuro de todos nessa nação, incluindo as crianças negras. Seja você parente ou não de uma criança negra. Avalie muito bem como você pode contribuir para a mudança dessa circunstância. Avalie independente da cor da sua pele. Avalie com frieza. Olhe a questão, reflita sobre ela e diga para você mesmo o que cabe você fazer a partir de amanhã, a partir de agora. Faça a sua parte. Dê um like no canal, contribua, compartilhe, comente, discuta. Não é obrigado a concordar, discorde, mas fale, mas se posicione. Tome uma atitude, faça o que for possível e o que for impossível também. Comentem, falem, reflitam sobre essa questão. Ela é verdadeiramente muito importante. É
É uma prioridade da nossa sociedade. Lugar de gente negra. É isso. Lugar de gente negra. A cada 15 dias, numa quarta-feira. É isso aí. Sigam o canal. Valeu!